Ok. Muito boa noite, queridos. Deus os abençoe ricamente. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre a unção de Issacar. Segunda lição. E nós que andamos com Deus somos ungidos por Deus. Estamos empoderados por Deus. Mas há 7 maneiras em que nós podemos perder essa unção. Pelo menos 7. Não é? E também há 3 inimigos que se levantam contra o mover de Deus quando nós agimos na unção. Então, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, dando, Senhor, entendimento e revelação da Tua palavra, porque nós queremos ficar firmes em Ti, Senhor, fluir na unção, Pai, do Teu Espírito que Tu derramas sobre nós, Pai, e fazer aquilo que Tu queres que nós façamos, Pai, cumprir os Teus propósitos para as nossas vidas. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então é assim. 1 Crônicas 12, 32. 1 Crônicas 12, 32 diz assim. Vou afastar um pouco. Da tribo de Issacar, uma das 12 tribos de Israel, 200 chefes estrategistas, olha aí, que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância. E comandavam todos os seus parentes. Eu chamo isso uma unção, a Bíblia está dizendo, eu chamo isso uma unção, não é? Saber agir, como se deve agir em qualquer circunstância, é sabedoria do alto, não é? Então, eles nem sequer tinham o Espírito Santo habitado neles. Eles do Antigo Testamento. E eles sabiam como agir, como o povo de Deus devia agir em qualquer circunstância. É isso que o crente deve saber, como agir em qualquer circunstância, porque tem Deus com ele, não é? Agora, em vez de andar sempre no vale da decisão, Deus, o que é que eu faço? Vou para aqui, vou para ali, digo, não digo, faço, não faço. Deus, não é? Nós devemos ser como estes de Issacar, saber como devemos agir em qualquer circunstância, porque nós temos Deus em nós, Ele nos dá sabedoria. Mas para isso, temos de ser como aqueles nossos irmãos da igreja primitiva, lá em Bereia, os bereanos, em Atos 17, 11, Atos 17, 11 diz assim: os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, referindo-se às igrejas, aos crentes, porquanto receberam a mensagem de Deus, o Evangelho, com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. E nós crentes devemos estar diariamente na palavra, ou não? Amém? Aleluia. E não a crer qualquer coisa que alguém diga que é um crente, ou vemos na internet, ou online, não sei o quê, a crer logo que é. Não, temos que saber se é verdade, antes de aceitarmos para nós, amém? Em nome de Jesus. Precisamos dessa sabedoria. Precisamos ser maduros, não é? E Deus tem falado à nossa igreja aos anos, através dos tempos. O Senhor tem falado através dos seus profetas, etc. Tem dito coisas tremendas que um grande avivamento estava prestes a acontecer na nação, e amém, um mover do seu espírito, um avivamento, e eu acredito nisso, eu creio nisso, não é? Então, ou seja, quem aqui não quer um avivamento? Eu quero o avivamento do Senhor, não é? E o que é isso do avivamento de Deus? O que é isso do avivamento? Um avivamento de Deus simplesmente um poderoso e extraordinário mover de Deus. É uma coisa sobrenatural, através do Espírito de Deus, para a sua glória, para a glória do Senhor, em que os seus dons, os dons do Espírito Santo se manifestam. Aleluia. E onde existem pessoas que, número 1, verdadeiramente amam a Deus do coração. Número 2, tomam as coisas de Deus a sério.
e pagam o preço de serem, por vezes, mal entendidos para as pessoas do mundo, que não sabem que são contra os crentes, os crentes são fanáticos, não sei, porque eles não sabem. Como é que eles vão compreender uma coisa se eles não têm o Espírito de Deus neles para poderem compreender, não é? E número 3, pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Número 4, pessoas que amam o seu próximo e, se necessário, ficam na brecha pelo próximo. Amém? E, sobretudo, na brecha em oração para os propósitos de Deus se cumpram. Amém? Salvação, etc, etc. E, número 5, pessoas que oram sem cessar e que jejuam com muito amor e com muita alegria. Amém? Então, no lugar onde existe avivamento, ali existe salvação, sinais e maravilhas, não é? Moveres tremendos do Espírito Santo, louvor e adoração para o Senhor é profundo, começa logo ali, o Espírito Santo começa logo a agir, não é? Os espíritos adormecidos, enfim, os crentes que estão adormecidos espiritualmente, são despertados, amém? A êxtase espiritual é eletrizante, uau, aleluia, amém? E é uma presença maravilhosa que eu acredito, eu não consigo descrever essa presença por palavras. Nós temos que experimentá-la no mover do Senhor, a unção do Senhor. Só em 3 pontos, rapidamente. Avivamento é espírito de vida. Avivamento, número 2, é manifestação da glória de Deus no nosso meio. E número 3, avivamento é santidade ao Senhor. Amém? Nós não usamos Deus, mas nós servimos Deus, não é? E quando existe assim um forte mover de Deus, a fim de poderem poderem estar lá, irmãos, antigamente nós sabemos da história da igreja, e mesmo bastante recentemente, não nesta nação, mas em outras nações, 3 horas antes, 4 horas antes das portas se abrirem da igreja, já estão as pessoas a formarem-se lá fora para entrarem, para garantirem um lugar na igreja, sentados, não é? Porque ficam várias ruas, várias coisas cheias de gente à espera de entrar. Isso é um avivamento. Isso é o mover do Espírito Santo, não é? E a notícia sobre um avivamento de Deus voa por todo o mundo. A notícia é rápida, espalha-se rapidamente. E crentes vêm a correr de todas as cidades, enfim, até de países longínquos, vêm para estar lá no meio desse avivamento, para assistirem a esse poderoso mover de Deus e para também receberem. Amém? Para eles próprios, sei lá, a cura, ou seja o que for, não é? Para receberem do Senhor. Centenas e centenas, milhares de pessoas são curadas, são salvas, não é? São transformadas no nome de Jesus. Isso aqui é um avivamento. A prosperidade de Deus flui com abundância. A unção de Deus é forte, é poderosa, que até pode mudar o estado espiritual de uma cidade, não é? Possivelmente até de um país. A unção de Deus faz isso. E eu acredito que nós vamos ver isso. Coisas tremendas que Deus está para fazer. Então, as pessoas são cheias do Espírito Santo, com evidências de falar língua estranha, como diz a Bíblia, não é? Elas fluem na unção de Deus, elas veem dons de Deus a acontecer, olhos vistos, milagres, sinais e maravilhas a acontecer, enfim, e muita gente que nunca fez, profetiza e glorifica a Deus, não é? Coisa tremenda. Enfim, nas minhas próprias palavras, é um pouco do céu na terra, não é? Um pouco do céu na terra. Quem é que não gosta e quem é que não deseja essas coisas? Eu quero mesmo, Senhor, eu desejo isso. Então, é verdade que existe alguém que não gosta, que não quer, que não gosta que essas coisas aconteçam, não é? Que esse poder, esse mover poderoso de Deus aconteça. Porque esse alguém, número 1, tem
terrível pavor de Deus. O seu nome é Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas. As suas hostes espirituais, não é? Enfim, demónios, potestades, essas hostes espirituais da maldade. Olha, atenção. Religião, pessoas religiosas e pessoas carnais. Uma pessoa religiosa é uma pessoa carnal, não é? Porque não é do Espírito. As coisas que nós oferimos com Deus é pelo Espírito, não é pela carne, não é aquilo que nós fazemos, o que Ele fez por nós e o nosso relacionamento com Ele, não é? E é o Espírito Santo que faz através de nós. Então, a Bíblia diz que há guerra entre carne e Espírito, não é? Há inimizade. Então, assim que Deus começa-se a mover numa igreja, as pessoas que por acaso, porventura, terão a ser um pouco mais carnais, ficam ofendidas. Se possível, até deixam a igreja. Por causa do mover do Espírito ofende. Não é? E é assim, Satanás não gosta mesmo nada, mas nada, daquele mover, daquele poderoso mover de Deus, em que Deus se manifesta, porque é para seu prejuízo. Ele perde pessoas que ele tinha controlado já, não estava debaixo do controle dele, ele perde a alma, essas almas entregam-se a Deus, são salvas, não é? Os seus demónios, as suas potestades, os seus principados são desbaratados, são expulsos de pessoas, não é? E mais uma vez ele é envergonhado pela grande derrota eterna que Jesus lhe infringiu na cruz. Mais uma vez ele é envergonhado. Por isso, amados, sempre que surgem sinais de avivamento, moveres poderosos de Deus, ou uma igreja começa a causar dano ao inimigo, ele vira-se contra ela, ele ataca, não é? Porque para impedir exatamente que ele não fique prejudicado, não é? Mas que ele vai atacar para acabar com aquela obra, para acabar com aquele mover, porque aquela obra é um perigo, uma ameaça para ele, não é? Então eu vou acabar já com isso e pronto, e dali fico tranquilo, já não há mais ameaça, deixa de haver ameaça, e assim acaba com o mover do Espírito Santo no meio das pessoas, porque cria dissensão entre as pessoas deixam-se de entender, deixam-se de falar, perdem o primeiro amor, não sei o quê, e voltam para a carne, e deixam de servir a Deus, e por aí vai. Então, e muita gente, sem que dê conta disso, são alvos de Satanás, que ele começa a criar mentiras, causa situações de mentira, situações de engano, viram umas pessoas contra outras, ali onde o Espírito de Deus estava-se a mover, não é? Crente contra crente, leva-os a desafiar e a desviarem-se da palavra de Deus, a não mais acreditarem na palavra de Deus, não é? E do que Deus está a fazer em suas vidas, que Deus tem para as suas vidas, e leva-os a focarem toda a sua atenção e todo o seu interesse nos seus próprios propósitos, não é? Nos seus egoísmos, nos seus orgulhos, nas suas teimosias, contendas, querendo a toda a força ter toda a razão do seu lado, de uma maneira ou outra. Tem que olhar para mim como eu sou certo. Sabemos que isso não é obra de Deus, não é? Antes pelo contrário. Assim, amados, desta forma, o inimigo consegue afastar as pessoas das coisas de Deus, do mover de Deus, amém? Quando ele se afasta, os seus corações também se esfriam para as coisas de Deus, o seu primeiro amor, então, esse, não é? As pessoas afastam-se, deixam de servir a Deus, dizem que amam a Deus, mas, não é? E mesmo deixam de crer nele, chega um ponto que deixam de crer nele, e como se ele fosse o culpado, o responsável de todos os desaires das suas vidas. Culpam Deus. Então, Deus, não estás a ver? E assim
com todos esses ataques, se nós não formos fortes na fé e resistirmos a esses ataques, ficarmos firmes em Cristo, o avivamento apaga-se. É o que tem acontecido. As pessoas não entendem, mas é assim que se apaga o mover de Deus. Porque Deus não obriga ninguém, pois não. Ele quer que a gente flua com Ele, com agrado, não é? Que é um prazer, Senhor, fluir contigo. Então, a Bíblia diz lá em Hebreus 6, 4 e 5, Hebreus 6, versículos 4 e 5, a palavra diz o seguinte: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, versículo 5, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E o versículo 6, mas apostataram da fé, sim. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Não é? Prontos, mas eu não queria isso, eu queria só essas duas frases que eu vou pegar nelas agora. As pessoas que, apesar de terem experimentado o dom celestial, terem se tornado participantes do Espírito Santo, que provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, essas pessoas que, apesar disso, experimentaram e deixam, não é? Elas vão ter 1001 razões, explicações, desculpas, ou sei lá como a gente quiser entender, não é? Para mostrar que eles não agiram erradamente, eles estão certos, não é? Então eles esquecem-se de tudo mais, inclusivamente de que um dia vão ter que fazer contas com o Senhor. É verdade, as pessoas pensam que vivem só hoje. Cuidado, vai chegar o dia, não é? Então, pessoas nessas condições de rebelião falam muito do amor de Deus. Já viu? Muitas, não é? Que na igreja não há amor, os irmãos não têm amor, então os pastores também não têm amor, não é? Amor, eles é que têm amor. Mas se eles tivessem amor, não agiam como agem, não é? E assim, o inimigo começa a prejudicar a igreja, o mover de Deus, seriamente. Olha, reparem naquilo que Jesus diz a esse respeito, em Mateus 13, 24 a 30. Jesus nos contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ok? 27. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? E ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. O inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-o, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. E quem sabe que nas igrejas também há joio? Amém? Infelizmente. Acham que são trigo, mas são joio. Precisa de transformação, não é? Agora, sim, o joio cresce juntamente com o trigo. E se essas pessoas fizessem como fizeram os bereanos, estudarem as Escrituras para ver se é verdade, diariamente, não é? Buscar
e tivessem a sabedoria dos filhos de Issacar, saber tomar decisões corretas a qualquer circunstância, eles jamais teriam tomado esse caminho, não é? Eles teriam ficado firmes na fé. Então, por que razão é que uma pessoa que diz amar e temer a Deus muda a revelia da vontade de Deus, por exemplo, deixando de vir à igreja ou mudando-se para outra igreja, deixando a igreja onde Deus o colocou e ir para outra igreja? Isto não é sabedoria, irmãos, não é? Isto não é sabedoria. É óbvio que alguém está por trás disso. Sabemos. Alguém está por trás disso. Alguém que quer rapidamente acabar com o que Deus está a fazer ali, naquele lugar. E por isso, ele não olha a meios. Satanás é sujo. É sujo, ele não olha a meios para atacar, para fazer mal, para conseguir os seus intentos, os seus propósitos, para impedir o mover de Deus, atacando as pessoas que deviam ter o coração aberto para Deus, agora fecham-se para Deus e abrem-se para as coisas dele, as contendas dele, etc. Não é? Cuidado, vigiemos, queridos, vigiemos. Não queira você ter algo a ver com os planos do inferno. Olha o que é que Jesus disse sobre isso. Mateus 18, versículo 7. Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa das suas ciladas. Ai do mundo. É inevitável que tais coisas ocorram, diz Jesus. Mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Nós temos que ter muita atenção. Amém? Aleluia. Temos de dançar a música de Deus e não outra música, não é? Infelizmente, por causa de egoísmos e por causa de teimosias, de invejas, de orgulhos e outras coisas não edificantes, muitos crentes, sem se importarem, e a título de um simples dá com aquela palha, não é? Simples isto ou aquilo, coisas bem espremidas, não sai sumo nenhum, elas tornam-se cúmplices. No seu orgulho nem veem isso, nem reconhecem isso, tornam-se cúmplices dos planos de Satanás para destruir as suas próprias igrejas, para entristecerem e fazerem mal aos seus próprios irmãos na fé. Amém? E até os próprios ministros de Deus, os seus pastores. Passam por cima de tudo, não há temor a Deus, enfim. E acham que ainda por cima têm razão, que estão certos. Deus falou comigo, Deus mostrou o quê? Deus falou. Não, isso não funciona assim. Não funciona assim. Agora, tudo isso faz parte de uma estratégia do inferno. E para impedir o mover de Deus. É por causa disso, que ele tem um medo, um pavor do Espírito Santo. Agora, por isso, amados, nós devemos estar alerta, temos de manter firmes e fiéis e submissos ao Senhor nosso Deus e à sua palavra, para não nos tornarmos, até involuntariamente, mas por causa do nosso orgulho, tornarmos cúmplices da estratégia do inimigo. Porque ele vai usar quem ele puder. Ele não olha meios. E assim, Satanás causou com que a glória de Deus se levantasse também de Adão e Eva, ou não? E a glória de Deus levantou-se e eles viram que estavam nus. Eles estavam vestidos, não é? Com a unção de Deus, com a luz de Deus. E assim os deixasse, eles virassem as costas a Deus, desobedecessem a Deus. Amém? Assim também o inimigo quer que as pessoas, nas igrejas onde há mover de Deus, etc., se esqueçam, desobedeçam a Deus para fazer os planos dele, das sugestões que ele lança na mente das pessoas, não é? E percam dessa forma a unção de Deus em suas vidas. Ok, vamos dar um exemplo, 7 maneiras como se pode perder a unção de Deus. Eu vou usar Sansão, o nazireu, como exemplo. Sansão perdeu a unção especial de Deus na sua vida, e a unção do Senhor na vida de Sansão estava, segundo na opinião de Sansão, nas suas 7 tranças.
cabelo grande, era nazireu. Nazireu não pode cortar o cabelo desde a nascença, não pode beber vinho e não pode cortar o cabelo, não é? Então ele tinha 7 tranças. Agora, o que é que Satã fez para que ele perdesse a unção de Deus? Olha, número 1, não se una a um jugo desigual, não é? 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14 diz assim: jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Vamos ver agora no caso de Sansão, Juízes 14, 1 a 3. Juízes 14, 1 a 3. Sansão desceu até a cidade de Timna e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa, solicitou a seu pai e a sua mãe: reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tomem por esposa para mim. Era assim que funcionava. Eram os pais que iam falar com os pais dela, não é? E olha, o pai responde. No entanto, seu pai e a sua mãe questionaram: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes aqui, do teu povo, não é? E no seio de todo o teu povo, para que vais procurar esposa entre incircunciso, não é? Ou seja, é um jugo desigual, não é? Mas Sansão replicou ao seu pai: consiga para mim, te peço, é esta jovem pela qual me apaixonei. E o pai, em vez de bater o pé e dizer: não, Sansão, tu és nazireu, não, tadinho do menino, vou fazer a vontadinha do menino para o menino não chorar. Não sabendo, estava a chamar a morte do seu filho com essa atitude. Olha, vamos ver. A teimosia, rebelião do jovem. Eu quero, mas está errado, mas eu quero. E pronto, papá, vão fazer a vontadinha do menino. Não pode. Olha aí. Número 2. Não se contamine com o pecado que a Sansão estava a fazer. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte, não é? Olha, Juízes 14, versículo 7 a 8. 7 a 8, diz assim: o pai, né? O pai, fazer a vontadinha do menino. Então foi conversar com a jovem de quem gostava. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tímina a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão que rasgara. Matou, quando a unção na força de Deus deu, matou o leão, né? E observou curioso na carcaça do leão um enxame de abelhas e mel. Pronto, ele foi lá ver a moça e conversar com ela e tal. Número 3. Terceira traça a ser cortada. Não agrada o mundo, não agrada o espírito mundano. Juízes 14, 10. Aí está. Fazer a vontadinha do menino. Seu pai desceu até a casa da jovem filisteia e Sansão realizou uma grande festa, conforme a tradição dos noivos, ou dos noivados. Olha aí. Está errado, está mal, mas porque o menininho, coitadinho, vou fazer a vontadinha? Não! As leis do Senhor são superiores. Amém? E tem que ser assim, irmãos. No versículo 8 diz assim. Já lemos o versículo 8? Já lemos. Número 4, peço perdão. Não viole a pureza da sensualidade. Sansão é suposto ser um nazireu, o homem de Deus, não é? Em Juízes 16, versículo 1. Olha só. Esse artista. Juízes 16, 1. Certa vez Sansão foi à cidade de Gaza e lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Olha, vê? Pronto. Violar a pureza da sensualidade. Não é? Não se manteve puro perante o Senhor seu Deus. Número 5. Não tenha comunhão com o mundo.
Ou seja, muita comunhão com o mundo e pouca ou nenhuma com Deus. Você crente, você primeiro tem que ter comunhão com Deus. Importa mais, como diz Pedro, obedecer a Deus do que os homens, ou não? Juízes 16, versículos 10 a 17. 16, 10 a 17. Mais tarde disse Dalila a Sansão, a menina, a mocinha bonitinha. Disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras. Mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. Os filisteus, os soldados já tinham falado com ela ou não? Para o atraiçoar, para buscar o segredo da força dele, não é? Olha aí. Vamos continuar a ler, versículo 11. E Sansão lhe tornou a explicar. Sansão ainda estava naquela brincadeira, não queria dizer e tal, vinha com outras coisas. Ora, se me amarrassem firmemente com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, eu perderia a minha força extraordinária e seria tão fraco como qualquer homem. 12. Então Dalila tomou cordas novas, conseguiu amarrar os braços dele e em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Olha, soldados, né? Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. Ele acabou com aquilo, não é? Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: até agora brincaste-me e me iludiste com tuas mentiras. Conta-me o que devo, com que devo amarrar-te. Então ele declarou: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tiar, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. 14, continuando. Mais tarde, Dalila fez com que Sansão dormisse. Assim que ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças da sua cabeça num tiar e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele despertou e rapidamente do seu sono e arrancou o pino com o tecido. Não é? 15, versículo 15. Protestou-lhe Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Sansão devia desconfiar. Por que é que ela está insistindo tanto nisso, não é? Mas pronto. Versículo 16. Como todos os dias ele o importunasse com a sua insistência, ele foi-se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. 17. E lhe abriu todo o coração, o espírito do mundo, não é? Abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, porque é nazireu, não é? Disse ele: porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. E de facto, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. E pronto, aí já se vendeu. Porque ele acreditava que a força dele estava no cabelo. Não, a força dele estava no Espírito Santo. Ele, na cabeça, pensava assim, era a fé dele, não é? 6. A falta de discernimento de Sansão, saber quem era Dalila na verdade, o que ela estava lá a fazer, não é? A cilada, ele não discerniu. Juízes 16, 15. Nós já lemos, vamos ver outra vez. Juízes 16, 15. 16, 15. Agora 15, versículo 15. Isso. Protestou Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste tola e não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua força. Olha aí. E como eu disse, Sansão não discerniu. Sansão não discerniu e foi na conversa. E 7. Não descubra, não revele, não abra o seu coração para pessoas mundanas e mesmo pouco espirituais. Você vai ficar magoado. Juízes 16, versículo 17, como nós já lemos, não é?
Ele abriu seu coração, não? Contou o segredo. Pronto. As 7 tranças de Sansão, o nazireu, podemos dizer, representava a unção de Deus na vida de Sansão. A força extraordinária. Que essa unção de Deus era aquela força extraordinária que vinha, o Espírito Santo vinha sobre ele. Ele vinha com essa força. Mas Sansão não honrou o Senhor. Era mundano. Foi na conversa das coisas desse mundo, não é? Confiou na força do seu braço, né? Eu sou bom, eu sou maior, e por falta de discernimento e de zelo e temor para com o Senhor e as coisas do Senhor, ele deu tudo a perder. Perdeu a unção, ou não? E assim é, se nós não guardarmos o tesouro que o Senhor nos confia, e nós não cultivarmos esse tesouro em nós, não agirmos de acordo para a sua glória, para o bem do próximo, nós vamos perder a unção. Amém? A unção levanta-se. Agora, quem era Dalila? Número 1, julgo desigual ou não, como nós já vimos. Número 2, Sansão não teve o cuidado de não entristecer o Espírito Santo, não é? Ele contaminou-se com o pecado, como nós lemos, não é? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19, para não apagueis o fulgor do Espírito, não entristeceis o Espírito Santo. Amém? E não extingui o Espírito. Terceiro, Sansão não valorizou a unção de Deus em sua vida. Antes até usou de certa forma para proveito próprio. Ele preferiu agradar o espírito do mundo, não é? E assim a unção vai-se. Olha o que o apóstolo Pedro, já mencionei essa escritura, vamos ler Atos 5, versículo 29. Atos 5, 29, diz assim: ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus e depois às autoridades humanas. Até o próprio pai de Sansão entregou seu filho indiretamente à morte, porque foi fazer as vontadinhas do menino, que era contrário àquilo que Deus queria para Sansão, não era? Mas mesmo assim ele foi tadinho do menino. Às vezes os pais entregam os seus filhos à morte, fazendo essas vontadinhas. As pessoas não discernem, pensam que estão a fazer bem. Tadinho. Guarda o teu filho. Não é? O pai de Sansão não fez isso. E onde é que ele foi parar? Olha, queimaram os olhos, andou lá a puxar uma mó, e depois lá, por fim, lá conseguiu deitar abaixo daqueles pilares, não é? E acabou e morreu lá. E, não? Temos de ter cuidado, irmãos, nas coisas do Senhor nosso Deus. E agora, reparem só na estratégia que Satanás usa. Principalmente, ele usa 3 demônios. Nós vamos falar isso mais para a semana que vem, se Deus permitir. 3 demônios para nos atacarem, para impedirem o mover de Deus em nossas vidas, que a gente cresça em Deus, etc. São espíritos poderosos. Número 1, contra o espírito de vida, da vida de Deus, das coisas de Deus em nós, Satanás usa o espírito de Caim. O espírito de Caim é um espírito assassino. Amém? Contra a manifestação da glória de Deus, para evitar que Deus seja glorificado nas pessoas e que as pessoas glorifiquem a Deus em suas vidas, ele usa a Leviatã, que é um espírito de confusão, de falsa sugestão e engano, a serpente que enganou Eva, não é? E número 3, contra a santidade do seu povo. Senhor, as pessoas se esquecerem da santidade de Deus, virarem as costas a essas coisas, perderem o temor a Deus, etc, etc. Ele usa o espírito de Corá. Sabe Corá? Enquanto Moisés estava no monte a receber a lei, eles revoltaram-se aqui embaixo, não é? Fizeram aquela coisa, aquele bezerro de ouro e não sei o que mais, não sei o que mais. Ou então o espírito de Absalônico. Absalão que se revoltou contra o seu pai, não é? São espíritos de rebelião que hoje eles estão aí a ver quem eles podem usar nessas coisas para desfazer a obra que Deus está a fazer.
não é? Mas, para terminar esta noite, a Bíblia diz em Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Os irmãos conhecem bem essa escritura. Diz assim, Efésios 6, versículo 12. Portanto, a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, não é? Não é contra seres humanos, e sim contra principados, demónios, príncipes, potestades, não é? Altos chefes de demónios, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, amém? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estas regiões celestiais não é no céu, lá no céu não tem demónios. É o céu logo imediatamente acima de nós. Cada cidade tem o seu príncipe, o seu principado. Tem as suas potestades demoníacas que influenciam a cidade, que levam o povo a pecar, a buscar pecado e a roubar, matar, sei lá, tudo isso que é pecado, que influenciam os demónios nas ruas e que influenciam as pessoas, não sabem, não notam, não tem, mas é isso. Essas são as regiões imediatamente por cima dos lugares onde há a gente. Amém? A nossa luta não é contra uma pessoa ou um ser humano, mas sim contra essas coisas. E nós podemos lutar contra elas por quê? Porque nós temos o nome de Jesus, temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós, que é maior do que Ele. Amém? E a autoridade em nome de Jesus. E nós podemos dobrar os joelhos e orar em nome de Jesus. Amém? Para que a vez seja liberta desses demónios, essa influência demoníaca. Não é fácil. Não é fácil, é preciso mesmo um compromisso sério. Não é só 1 ou 2 dias, depois esquecemos-nos. Não é? Mas vamos ficar por aqui, em nome de Jesus, e vamos continuar, se o Senhor permitir, na próxima semana. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus conselhos, Teus avisos, e nós queremos ficar firmes na Tua palavra, Senhor. Não importa o que o mundo pense dessas coisas, Pai, porque eles não entendem as coisas do Espírito, porque não têm o Espírito de Deus. Mas nós que recebemos o Espírito de Deus, nós entendemos essas coisas pela palavra. Obrigado, Senhor. A Tua palavra, as Sagradas Escrituras, que nos ensinam, que nos mostram essas coisas, e o Espírito Santo nos revela, confirmando a palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Eu oro para que todos aqui possam regressar, ó Deus, com alegria e paz em seus corações, para as suas casas, ter uma noite de descanso e amanhã um dia maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus. Os que amam o Senhor dizem amém, amém, amém.